Bom dia, meus amados, minhas amadas. Como estão todos? Como estão? Como foi essa semana que passou? Hoje é segunda-feira. Como está a vida de vocês? Como está os progressos, os desafios, as lutas, as provas, as batalhas? Como estão a vida de vocês? Eu espero que em pleno movimento, que em pleno desenvolvimento, não só por causa das lutas e batalhas, mas por causa de uma coisa que move o nosso dia a dia, por causa de duas palavrinhas, duas letrinhas, uma consoante, uma vogal e um acento agudo, que faz toda a diferença na nossa vida. Isso se chama fé. Nós cristãos, nós acordamos pela fé, nós vivemos pela fé, nós ultrapassamos barreiras pela fé, nós vencemos batalhas pela fé, nós vencemos o sobrenatural pela fé, nós vencemos as enfermidades pela fé, nós vencemos o medo pela fé. Não vou abordar isso, mas o mundo está em medo até hoje, porque não tem fé. Uns cristãos com medo, porque não tem fé. Mas a verdade é, meus queridos, que nós vivemos pela fé. Querendo ou não, nós vivemos pela fé. Nós vamos, como é a nossa proposta aí nesse período aí, um período médio, longo, não sei, nós vamos gerar uma quantidade de reflexões em relação à fé. Eu denominei essa série, que é uma pequena série, né, uma coisa sistemática, sobre a fé em tempos difíceis. Porque nós estamos em tempos difíceis, nós estamos em tempos que está tudo muito confuso, a sociedade está confusa, a política está confusa, a igreja está confusa, não a igreja de Cristo, a invisível, mas a igreja aí que os homens manipulam, estão confusas, está tudo muito confuso. E você está no meio disso. Você tem uma família para cuidar, você tem uma família para tratar, você tem filhos para educar na palavra e na vida social, você tem filhos para dar caráter cristão e caráter moral, você tem um trabalho que você tem uma série de barreiras, uma série de desafios. Isso sem falar de desafios espirituais, que se você quiser crescer, você tem que ter desafios espirituais. Nós falamos segunda-feira passada sobre José, a vida de José, que é uma das passagens mais lindas, entre outras, na Bíblia. E eu quero falar com você hoje sobre a vida de um homem que ele teve uma dinâmica muito profunda da fé. E este homem, ele ultrapassou os limites da realidade. Esse homem, ele teve uma dinâmica de fé, pelo que ele fez, e ao mesmo tempo ele ultrapassou os limites da realidade de vida. Porque como eu já li nessa Bíblia Peshitta aqui, eu vou ler para você de novo, para ficar bem... O verso 11... O verso 11, 1 já li, vou ler para você, porque a nossa matéria é sobre isso mesmo. Mas esse que é a fé e a convicção das coisas que se esperam, como se já fossem realidade. E é a revelação das coisas que não se veem. Então esse texto aqui, além das outras versões, ela está falando de uma realidade e está falando de uma revelação. Então isso significa que a pessoa que vai fazer uso desta palavra, o cristão que vai trazer da letra para o espírito, vai viver, vai colocar em prática esta palavra, ele tem que entender que a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza, ela está baseada numa realidade. Não é, eu orei, né? Mas se Deus quiser, faz, não quer, não faz. Eu vou bater nas portas, a que abrir é Deus e que não abrir é Deus. Isso não é fé, isso aí é ocasionalismo, isso aí é circunstancial, isso aí é fazer Deus de dado, peteca. Não é o que está escrito aqui. Aquele que a fé é a convicção e certeza tendo uma realidade e tendo uma revelação. Se você crê, aí eu vou julgar agora para Hebreus 11:6, um pouco mais lá na frente, que vai dizer assim, que não tem muita diferença também, nessa Peshitta não tem muita diferença não.
Porque sem fé é impossível que alguém agrade a Deus. Porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que recompensa aos que o buscam. Quer dizer, aquele que crê que Ele existe, Deus vai dar recompensa. Então, voltando para o versículo 1, se você não entender essa realidade e essa revelação, como é que você vai ter um Deus bonzinho que vai te recompensar naquilo que você está buscando? Você não pode usar o termo se. O termo se, ou quem sabe, não tem nada a ver com fé. Nada a ver com fé. Ele tem a ver com dúvidas, ele tem a ver com... Perdão, aqui que eu estou com um cisco aqui no olho. Ele tem a ver essa fé duvidosa. Tá? Nós não podemos trabalhar com níveis de fé na Bíblia, mas intrinsecamente ou implicitamente você vai ver que existem níveis de fé na Bíblia. Nós vamos trabalhar isso hoje com a vida de Josué, porque ele usa uma dinâmica de fé e ele ultrapassa os limites da realidade. Tá? Eu só quero ler mais um textinho com você hoje, que está em Salmo 25, só para aguçar a nossa fé. Salmo 25 vai dizer assim, Salmo 25, verso 14. O conselho do Senhor, aqui na Peshitta está Yahweh, é um nome pronunciado para os judeus. O conselho de Yahweh, Yahweh ele tem dois significados. Tá? Yah é aquele que faz as coisas acontecerem. Yahweh é Deus. É o sopro da vida. Aquele que dá sopro, aquele que traz realidade da vida. Então, Yah, o que faz as coisas acontecer, é o que dá sopro, o que traz na realidade. Então ele diz aqui assim, o conselho de Yahweh está para os que o temem, e ele lhes dará a conhecer seu pacto. Uau, está falando de pacto aqui, está falando de um monte de coisa bonita aqui. Só que nós temos que entender o seguinte, meus amados. Fé, convicção, resumindo, fé, convicção, certeza, realidade, revelação. Deus vai se agradar e vai te dar aquilo que você busca, porque você está confiando uma realidade nele e através dele. Não é realidade, não é revelação, supostamente de uma fé que você vai procurar nos subterfúgios humanos, nas circunstâncias humanas. Isso não é fé, isso é uma realidade de vida humana. Vai ver a tua vida. Ok? Mas eu não quero ir muito a fundo nisso, porque eu estou trabalhando com personagens da Bíblia e trazendo para a nossa realidade hoje. José, ele teve uma dinâmica de fé. Aonde está essa dinâmica de fé? Vamos ler de novo. Agora eu vou para NAA. Você vai ver que antes de entrar nos feitos de Josué, nós temos que ir num texto que está anterior a este. Isso está em Números 13, 33. Números 13, 33. E depois 14, alguns versículos. No verso 13 e 33, Moisés mandou 12 espias ou 12 príncipes. Ele pegou um príncipe de cada tribo de Israel e mandou ir para a terra de Canaã verificar se a terra era boa, se verdadeiramente manava leite e mel, como Deus tinha falado. E ele mandou espiar a terra. E quando eles voltaram, os 12, desses 12, 10 falou o seguinte: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enac, que são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, príncipes falando isso,
10 príncipes falando isso. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Esse versículo mostra, lá atrás, o que Deus falou para Abraão, Isaac, Jacó, e Moisés estava no estágio de levar o povo para tomar posse. Ok? E eles viram essa terra que Deus falou. E eles não foram ali observar as bênçãos que Deus falou que ia dar para o seu povo, que estava constituindo ali naquele momento uma nação. Ele não falou isso. Eles viram o lado do pavor, o lado do terror, o lado do terrorismo. Como hoje, as pessoas fazem terrorismo na nossa cabeça, para anular a nossa fé. Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é perigoso, tudo não vai dar certo, isso é uma barreira intransponível. Então as pessoas hoje elas jogam terrorismo em cima da gente. Ainda mais para aqueles que têm fé verdadeira. O mundo vai julgar terrorismo, ele vai julgar tudo que é oposto, tudo que é oposição em cima de você. Para não dar certo ou para fazer você entender que isso é difícil, isso é impossível. Isso não é bem assim que vai acontecer. Porque isso anula a fé. E esses homens fizeram isso. Voltaram e falaram para Moisés e para os líderes. Olha, essa terra aqui é perigosa, os moradores são gigantes, não podemos tomar posse dela. Quer dizer, o que Deus falou lá atrás, vocês vão tomar posse dela, uma terra que emana leite e mel, isso para 10 príncipes, líderes, guerreiros. Nada. A palavra de Deus para Moisés, que veio para os 12 espias, que veio para Josué e Caleb, que veio para Josué, para esses 10, essa palavra de fé, essa palavra de realidade, essa palavra de revelação, para eles não teve valor, não teve fruto nenhum. Mas na sequência do capítulo 14, do 6 ao 9, diz assim: E Josué, ali sim, e detalhe, o povo já quer apedrejar Moisés, já quer apedrejar os líderes, já quer voltar para o Egito. O problema não é você ter uma batalha, um desafio de fé, como estava acontecendo aqui. Já queria apedrejar Moisés, já queria apedrejar os líderes, já queria voltar para o Egito. No Egito tem panela de carne, no Egito tem os pepinos, no Egito tem comida boa. Eu vou ser escravo, mas tem comida boa. Tem uma caminha lá de prego para dormir. Então o povão, uma festa maravilhosa, igual hoje, gado. Vamos, marca, queima e vai embora. O povo já queria apedrejar Moisés. Aí nesse ínterim, eu não vou ler tudo porque eu não estou dando aula, ok? É só uma reflexão. Então, diziam uns aos outros, o povão, o gado: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Vamos voltar lá para o Egito. Vamos ver se esse ano a eleição a gente volta para o Egito ou fica em Canaã. Vamos ver, né? Eu não confio no homem, mas vamos ver. Se o brasileiro volta para o Egito, para a escravidão, ou se continua na liberdade em Canaã. Vamos ver. Vamos ver. Estou sentado Estou sentado para assistir, para observar o que vai acontecer. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E aí aqui começa a história da dinâmica da fé, aqui começa a história de um homem ultrapassando os limites da realidade porque ele viu como realidade. Ele cumpriu lá atrás o que foi falado em Hebreus 11:1, realidade e revelação. Então, verso 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas. Esse rasgar suas roupas é o que nós fazemos hoje, meus amados. A gente briga pela fé. A gente luta pela fé. A gente bate forte pela fé. A gente implica com a fé. A gente tenta enfiar no coração, na mente das pessoas, a fé, que a fé expulsa o medo, a fé gera esperança. Mas o povão não quer. O povão quer medo, pavor, terrorismo, negativismo, pessimismo, fatalismo. Mas esse ato aqui
de que ele rasgou as suas roupas, espiaram, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação do filho de Israel, dizendo, se rasgou suas roupas, quer dizer o seguinte, você tem que lutar pela fé. Deus falou com você, mostrou você, gerou convicção em você, gerou realidade em você, vai gerar revelação em você. Porém, cuidado, que tudo ao teu redor vai dizer, não é bem assim, cara. Esse cara é muito crente. Você tá com muita fé. Você tá crendo muito. Eu conheço algumas poucas pessoas de amizade que dizem isso para mim. Você está muito crente, você está com muita fé, cuidado que é assim não, vai levar uma rasteira, vai, como é que dizem, vai quebrar a cara. Só que a minha vida humana e espiritual hoje, de 60 quase 67 anos, é Deus e eu. O homem, para mim, o valor é quase que zero. Exceto aqueles relacionamentos que Deus queira especificamente que eu tenha. Porque fora isso, não tem valor nenhum. Josué aqui, ele rasgou suas vestes e falou aos filhos de Israel dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. 10 falaram, eles não viram a terra boa, eles não viram a produção da terra, eles não viram os riachos, eles não viram as tamareiras, eles não viram nada, eles viram o medo. Mas Josué diz, a terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, porque vai depender, vai em frente, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco e não tenha medo deles. 10 contra 2. 10 contra 2. Josué, ele olha a terra pelo ângulo da promessa de Deus. Quando eu estou falando terra aqui, a terra, as situações, o teu campo fértil que está à tua frente, o teu futuro, os teus projetos, as tuas propostas, o teu ministério, a tua vida profissional, financeira e econômica, a tua família, a cidade ou a terra que você vai morar, tudo. Você vai ver com que dinâmica. Deus falou que vai me fazer abençoar e prosperar, humano e espiritualmente, aqui. Você vai espiar a terra, você vai ver a terra, você vai sondar as possibilidades, você vai sondar as realidades. Porque se Deus falou que vai fazer, que vai dar, existe uma realidade. Não existe um porquê, não existe um será que é aqui? Um será que é ali? Mas não existe isso. Se Deus falou, vou fazer, vou dar, isso já é uma revelação. Você tem que transformar essa sua fé em realidade. Bom, Deus falou que vai dar. Então, nós vamos transacionar com esta fé, com esta convicção, dentro de uma realidade. Deus é onisciente. Ele está vendo que você está entendendo o que Ele falou para você, como Josué e Caleb entenderam. Então, a partir daí, os step by step, o passo a passo que você vai dar dentro da revelação, fé, convicção de Deus, ele vai começar a revelar detalhes. Ele vai começar a revelar detalhes. Então a questão primeira é, quem nós somos, povo de Deus? Nós somos príncipes ou gafanhotos? 10 príncipes se acharam gafanhotos. 2 príncipes se acharam, nós vamos devorá-los. Deus vai nos dar essa terra. A terra muitíssimo boa, mana, leite e mel. A fé deles já foram. Eles agora estão apossados de medos e nós vamos tomar posse. Cuidado, eu não estou falando aqui de coach, estou falando aqui de superação, estou falando de prosperidade. Eu estou falando aqui de tomar posse de portas e de caminhos que Deus está te dando. Promessa de Deus. Não confunda as coisas, por favor. Ok? E também em Josué, já vamos entrar em Josué, que diz assim, vou ter um pouquinho de texto para você entender. Depois você, como sempre, quando eu falo com calma, você vai lá, senta no teu tempinho de devocional e dá uma lida. Em Josué 1,
Josué capítulo 1, versos 5 e 9, diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Olha, Deus falou com você na palavra, em sonhos, em revelação, ou por uma profecia verdadeira, legítima. O que Deus fala, Ele cumpre, meu amado, minha amada. O que Deus te mostra, te revela, Ele vai fazer. Ainda que você vai entrar num estágio de aperfeiçoamento, num trainee espiritual, tá? Ele vai dar. O que Ele fala que vai fazer com você e através de você, está aqui a resposta. Não o deixarei, nem o abandonarei. 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Promessa, promessa, promessa. Esses dois versículos vão mostrar para você o quê? Avança, caminha, vai em frente, não tenha medo. O medo anula a fé, o medo anula a esperança. O medo põe a fé no lado e a esperança lá para trás. O medo toma o partido da realidade humana. E é que mais o inimigo, o adversário, quer. Ele quer anular a tua fé e julgar em você o quê? Se, será, quem sabe, talvez. Cuidado, ok? E realize. Então essas 3 palavrinhas, avança, vai em frente, caminho que Deus está falando, mostrando, revelando. Não tenha medo. Medo não está na Bíblia. E realize é uma questão de fé como resultado. Isso é um esboço do que aconteceu na vida de Josué. Na vida de Josué. 10 viram a terra pelo lado negativo, fatalista. Josué e Caleb viram a terra pelo lado do otimismo, baseado no que Deus falou. Vocês vão tomar posse de uma terra que emana leite e mel. E lá vão viver, e lá vão se tornar uma nação. O que aconteceu com Josué, acontece conosco hoje a mesma coisa, só que nós não estamos em Canaã tomando posse de uma terra. Nós estamos no Brasil, ou em qualquer lugar que você esteja, tomando posse daquilo que Deus vai dar para você. Um ministério, uma igreja, um culto de oração, um culto em casa. Sabe, o culto que está na casa de fulano, na igreja, futuramente vai voltar a Atos, tá? A igreja que está na casa de alguém. A suntuosidade vai acabar, mas isso é outra coisa. Ok? O que Deus tem falado para você de trabalho, de empresa, de cidade, de casamento, de filho, de tudo. O que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado para você em relação a isso? Mas o ápice que eu quero trazer para você hoje de Josué é um livro, então tem que lê-lo todo, porque tem muita história, tem muitas realidades ali, tem muitas revelações. Mas eu quero, daqui a pouquinho, terminar com você, mas eu quero trabalhar com justamente o que aconteceu, que foi a prova de fogo de Josué, quando Moisés morre, passa a unção para ele, Deus vem e fala para ele, assim como fui com Moisés, eu sou contigo, não temas, caminha, vai adiante, tá? Tá tudo ali na Bíblia, depois você lê no capítulo de Josué, mas acontece que Josué teve uma estratégia, foi dada a Josué uma estratégia louca. Foi dada a Josué uma prova de fogo para ele poder assumir o ministério de Moisés. Substituir uma pessoa importante precisa de muita fé. Tá? Precisa de muita convicção, certeza, oração, sinais, revelação e ter como uma realidade. Josué assumiu o ministério de Moisés. E ele teve uma grande prova. Quando ele começou a entrar em Canaã para tomar posse da terra, ele já tinha convicção junto com Caleb, o gado atrás, o povão atrás, tudo com medo, tudo querendo pagar para ver como é que vai dar. Ele teve uma prova de fogo. Porque por você ler com calma, eu vou apenas parafrasear aqui, porque não há muito tempo, ok? O que acontece? Acontece que
estavam acampados, e Josué resolveu se afastar e foi para um lugar. E esse lugar, duas pessoas foram na Bíblia, que está relatado. Foi Isaac e foi Josué. Eu fui para um lugar chamado Beer-Lahai-Roi. Beer-Lahai-Roi. O que é isso em aramaico? O meu Deus vivo me vê. Olha que coisa linda. Isso é para nós hoje também, tá? Isso não é história antiga, não. Josué, em algum momento, ele foi para Beer-Lahai-Roi. Fazer o quê? Orar, meditar, conversar com Deus. E nesse ínterim, chega um príncipe para trazer revelação e para trazer estratégia para Josué colocar a sua fé em prática. E essa estratégia é muito louca. Eu vou ler para você. Está em Josué 5, 13 a 15. Josué 5, 13 a 15, diz assim: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele pensou que era um soldado qualquer. Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu Senhor a seu servo? Você tem tido intimidade com Deus? Intimidade do Senhor para com aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança? Qual é a sua intimidade com o Senhor? É o devocional? É um momentinho de culto? É um versículo bíblico lá na tela, lá no Data Show? Uma pregação de 40 minutos? Essa é a tua intimidade com o Senhor? Ou no você, eu, nós podemos falar o que Josué falou? Que diz meu Senhor ao seu servo? Senhor, Jesus, Pai, Espírito Santo, como o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem de específico? Hoje em dia, a correria do mundo, o desespero do mundo, a ânsia de ser e ter, está jogando por terra, está anulando, destruindo famílias, filhos, ministérios, por causa da soberba, por causa do eu sou, eu posso, eu tenho, eu quero, eu faço. Mas ninguém tira um minuto para falar assim: Senhor, que diz o meu Senhor ao seu servo? Será que nós estamos fazendo isso ou estamos vivendo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés. Lembra quando Deus falou para Moisés? Viu a sequência da unção? Que é a mesma? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Eles estavam perto de Jericó. Passou a ser santo. Santo aqui, tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar agora está separado. Jericó é uma cidade ímpia, terrível. Pô, loucura. Mas o anjo do Senhor fala: tira a sandália dos teus pés nesse lugar de Jericó, porque esse lugar é santo. Jericó é santo. Nunca. É uma cidade ímpia, terrível, mas passou a ser separada para Deus, porque Deus ia dar posse daquela terra. Então você vai ver agora, em Josué 6, 1 a 8, eu vou ler para você, tá? O que ele fala, o anjo. Então, e assim fez Josué. Tirou a sandália dos seus pés, se colocou na posição de fé, humildade, porém certeza e convicção que o Senhor quer de mim, ok? E aí, ora, Jericó estava
rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, aqui está a prova de fogo e a estratégia louca. No mundo de hoje, alguém falar isso diante de um exército, diante de um Ministério da Defesa, você, esse cara é louco, esse cara é maluco. Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em tuas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao seu redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Quer dizer, a cada dia, do primeiro ao sexto, só rodeava, tudo quietinho, sem pular, sem sapatinho de fogo, sem jogar tudo para cima. 6 dias, do primeiro ao sexto, uma volta na cidade, volta para o acampamento. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quer dizer, do primeiro ao sexto, uma volta e para o acampamento. No 7º dia, os sacerdotes, as trombetas, e esse povo guerreiro ia rodear 1, 2, 3, 7 vezes as muralhas de Jericó. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá. Palavra profética, palavra de realidade, palavra de revelação, palavra de causa e efeito, palavra prática. Como a Bíblia diz, como Paulo fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e disse, levem a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, avance e rodeie a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. O que eu quero falar para você aqui não é toda a história de Josué. O que eu quero falar aqui é sobre o comportamento de uma pessoa de fé. Não preciso falar que as muralhas caíram, que tomaram a cidade, etc, etc, etc. Não preciso falar isso. Mas o que eu quero falar aqui é o comportamento do homem de fé. É o comportamento daquele cristão que vê a Bíblia e a realidade da vida como fé, e aquele cristão que lê ou não lê a Bíblia, ou lê só o que interessa e vai ser rodeado de questionamentos, de medos, de quem sabe, e talvez não é bem assim, sei lá, a gente vai tentando, vai batendo nas portas, vai fazendo as coisas, se for Deus acontece, se não for não acontece. Muitos de nós agimos assim. Mas o que eu quero chamar a tua atenção para a vida de Josué e a sua dinâmica de fé, a dinâmica de fé porque lá, quando ele foi visitar a terra, ele viu o lado positivo. Ele viu uma terra muitíssimo boa. Ele viu uma terra que emana leite e mel. E viu uma terra de gigantes que ele falou assim, olha, vamos devorá-los como pão. Eles acabaram. Essa foi a fé dinâmica de Josué. E o que eu quero te perguntar hoje, para você cristão, sincero, que tudo que você vê e faz na vida, o inimigo está atrapalhando. Claro, o inimigo existe para isso, para encher as paciências, para atrapalhar, óbvio. Mas qual é a tua posição de fé? Qual o teu nível de fé? Viver crendo constantemente que o diabo está sempre te atrapalhando, está sempre te atropelando, está sempre tropeçando, fazendo você tropeçar? Ou você está tendo uma fé que diz, não,
Nós vamos devorá-los como pão que se come. No seguinte, como Paulo fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele falou, você sai daqui. Comigo não. Aqui em casa não. Ou você ficar acordando todo dia, o diabo está operando, o diabo... Eu conheço crentes que misericórdia. O diabo opera 25 horas, Deus morreu. Como diz Nietzsche, Deus morreu. Porque o diabo operando 24 horas. Dá um espirro ao diabo, dá uma tropeçada ao diabo. Do diabo 24 horas. Tá, e onde é que está a fé? Porque quem crê no diabo tem medo. E quem crê em Deus tem fé. Tem segurança, tem esperança. Essa foi a dinâmica da fé de Josué. Não, tudo ao teu redor está dizendo, difícil, complicado, medo, perigo, pandemia, peste, assolação, e desemprego, é o que vão dizer para você. Mas qual é a tua posição de fé? Você vai rasgar as vestes, como Josué fez, e falou assim, não é nada disso. Povo, igreja, não é nada disso. Não vivam de medo, não vivam de expectativas negativas, não vivam de ansiosidades, não vivam de depressão, não viva desse pânico, desespero, medo de tudo que estão colocando ao teu redor. Imprensa, política, rede social só vai te apresentar terrorismo na tua cabeça. Medo, perigo, perdeu, medo, perigo, perdeu. 25 horas na tua cabeça isso. Crente, acorda. Crente, avança, não tenha medo e realize. Seja um milagre de Deus, seja você uma estratégia louca, seja você uma fé dinâmica, seja você ultrapassando os limites da realidade. Qual foi o limite da realidade? Falei agora da dinâmica da fé. Qual o limite da realidade? Josué, rodeia a cidade, rodeia 7 vezes, toque a trombeta, bate o cajado no chão, gritem, a muralha vai cair, a muralha vai cair. Ponto final, acabou. Ponto final, acabou. Todos nós temos lutas, batalhas e barreiras na nossa frente. Todos nós temos. Isso faz parte da vida, isso faz parte de um entendimento espiritual, isso faz parte de entender a Bíblia e, perdão, nossas lutas e dificuldades têm a ver com a Bíblia inteira. Acabamos de ver aqui José semana passada, estamos vendo hoje Josué. Mas esse Josué, ele teve duas coisas. Ele teve uma dinâmica de fé, teve um ultrapassar de limite da realidade e teve a sua prova de fogo. Você está às portas da prova de fogo? De mostrar àqueles que estão ao teu redor que é o teu Deus que peleja por você, é um teu Deus que não te desampara e que nem te deixa, é um teu Deus que vai mostrar a diferença, não te desamparei, assim como fui com Moisés, serei com você. Eu vou fazer acontecer na tua vida e através da tua vida, e você vai mostrar a gente, as pessoas, aos incrédulos e aos crédulos, que você fez uso de uma estratégia louca. Estratégia louca para nós hoje, né? Rodar uma situação 7 vezes. Tem gente que faz isso profeticamente. Mas é você entender uma revelação de Deus, porque você viu que ele falou como uma realidade, Hebreus 11:1, na Peshita. E você, automaticamente, Deus vai começar a te revelar. E as revelações de Deus é tudo louca. Deus não vai usar o sistema do mundo, o padrão do mundo. Ele vai usar a onisciência e o poder dele na tua vida. Então ele vai te dar uma estratégia, tenha certeza disso. A estratégia que Deus vai te dar para vencer, para tomar posse do que é necessário, espiritual e humano, não é baseada em circunstância humana, meu irmão. Esquece isso. Não é baseado, Deus vai usar fulano. Deus vai usar tudo que é louco. Deus vai usar até ímpio para te abençoar. Deus vai usar, a estratégia de Deus é louca. Não é baseada no nosso box, que a gente encaixota Deus e Deus vai fazer assim. Não é assim, é mentira. Deus não vai fazer isso. Deus vai fazer do jeito dele. Então, amados, resumindo, quem você é, um príncipe ou um gafanhoto? Quem você é? Você está vendo a revelação de Deus, a promessa de Deus pelo lado positivo ou negativo? Ou se, quem sabe, talvez. Reveja esses valores, que isso não é fé. Segundo, você está avançando sem medo e realizando, colocando em prática a fé. Não te deixarei, não te abandonarei, serei contigo aonde quiser, aonde você pisar na planta dos seus pés. Você está tomando posse dessa palavra? E quando Deus vir tratar com você, como o príncipe veio trazer a revelação, veio trazer a estratégia para Josué colocar a fé em prática.
e deu as coordenadas, e deu as diretrizes, e deu a estratégia militar celestial. Nosso general é Cristo. Não cantávamos, que agora é outra coisa, agora é banda, show, luzes, né? Agora, mas antigamente era assim, o nosso general é Cristo. Servia, não lembra? Acho que nem se lembra mais disso, né? Quer dizer, o nosso general é Cristo, o general que manda. É que determina as ordens. Nós temos o capitão da nossa fé, que é Jesus Cristo. Quem nós estamos servindo? A quem nós estamos, como é que nós vamos nos desenvolver para colocar nossa fé em prática? É uma reflexão séria, amados. É uma reflexão séria. Falar de um homem desse, que exerceu uma dinâmica de fé, não é nada disso. É isso que Deus está falando. Eu estou vendo Deus pela visão da realidade. E Deus está revelando a verdade. Ou você, como Josué, ultrapassando os limites da realidade que está ao teu redor. Nossa reflexão, tema é essa. A fé em tempos difíceis. Quando Josué viu aquilo tudo, era uma situação difícil. Para o povo, que foram os guerreiros, o povo ficaram lá. Nossa, é uma terra muito grande, é uma terra de gigantes, é uma terra terrível, misericórdia, socorro. Josué não viu isso. Ele viu a realidade de Deus, isso é de vocês, e viu a estratégia da revelação, de como vai fazer. Se você já tomou posse, já está entendendo como realidade o que Deus quer fazer na tua vida, espiritual e humana, maravilha. Vai para o segundo estágio. Alguém vai se apresentar a você, ou um anjo, ou um ser humano usado por Deus, para abrir essas portas, para te dar uma dinâmica, ou para te dar uma estratégia para você mesmo fazer a tua fé acontecer. Amém, meu querido? Eu quero abençoar a tua vida com a unção, com a revelação do único que pode fazer você entender essa fé, essa dinâmica, esse crescimento espiritual através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que crê que Ele existe e que o busca é galardador daqueles que o buscam. Quer dizer, Deus ele vai te dar aquilo de acordo com como é que Ele vai se agradar de você. Pastor, como Deus vai se agradar de mim? Muito simples. Sem fé é impossível agradar. A resposta está aqui, fé. Como é que você vai agradar a Deus? Essa fé que vai significar, Senhor, eu creio no que o Senhor está falando como realidade. Realidade. E depois, a partir desta realidade, o Senhor vai revelar toda uma estratégia para me ser bem-aventurado, para me ser um abençoado, um bendito do Senhor. Eu quero que o Espírito Santo que está na terra hoje conscientize você, te dê sonho, te dê revelação, te dê palavra profética, te dê discernimento, te dê estratégias loucas para você poder exercer na prática a fé que Deus tem feito você crescer gradativamente. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz, uma semana de bênçãos e semana que vem, se Deus quiser, se Deus assim permitir, nós voltamos com mais uma novidade, com mais um herói da fé que eu não sei quem é. Já falamos de José, hoje Josué, e vamos ver semana que vem quem vai ser. Amém, querido? Uma semana abençoada para você. Um beijo no teu coração. Bye, bye.